Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o 36. A gente vai fazer a leitura, você nos acompanha e vamos refletir a palavra de Deus juntos. Romanos 11, 33 ao 36. Vamos ler. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Paulo, depois de expor o maravilhoso plano da salvação de Deus, o plano de Deus da salvação por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o Deus justo que salva pecadores ímpios, e sem deixar de fazer justiça, a sua justiça foi feita na cruz, foi realizada na cruz do Calvário, foi satisfeita em Cristo Jesus, que recebeu sobre si o peso de todos os nossos pecados, e nos justificando e nos preparando para uma vida de santidade pelo seu Espírito. Paulo, depois de expor do capítulo 1 até o versículo 11, até aqui o versículo 32, capítulo 11 até o 32, depois de expor, fazer essa exposição sistemática, alguns até dizem que a carta de Paulo aos Romanos é uma mini teologia sistemática, né? Mas depois de expor dessa forma, depois de compartilhar a palavra de Deus, Paulo, ele se prostra numa explosão de louvor e de adoração ao Deus soberano, ao Deus verdadeiro. E Paulo ele expressa a sua admiração, a sua humilde dependência do Deus soberano, do Deus único e verdadeiro. Então, queridos, essa passagem do versículo 33 do capítulo de Romanos até o versículo 36 é um hino de louvor, é um hino de adoração ao Deus único, ao Deus soberano, que tem os seus planos maravilhosos, plano de salvação para a minha vida, a sua vida e de todos aqueles que creem. Paulo começa essa explosão de louvor, de adoração, com uma maravilhada exclamação. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 33. E eu estou com a NVI aberta aqui, mas eu entendo que a Almeida Revista Atualizada, ela melhor coloca esse versículo, coloca uma vírgula depois da profundidade da riqueza, vírgula, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu entendo que essa versão da ARA ficou melhor para a gente compreender essa passagem. Profundidade da riqueza de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos mesmo, capítulo 2, versículo 4, ele já havia falado, já havia afirmado as riquezas de Deus. Capítulo 2, versículo 4, nós vemos que nós temos a riqueza de Deus. Deus é rico em bondade, ou seja, rico, Deus tem muito, Deus tem abundância, Deus é bom abundantemente, rico em bondade, rico em tolerância, rico em paciência, riqueza da sua bondade, da sua tolerância, da sua paciência. Em Romanos capítulo 10, versículo 12, nós vemos que Paulo também afirma novamente a riqueza de suas bênçãos de Deus em Cristo Jesus aos que creem e aos que o invocam em nome de Jesus, em espírito e em verdade. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4, Paulo também fala que Deus é rico em misericórdia. Ó profundidade da riqueza, Deus é rico em bondade, em misericórdia, em tolerância, em paciência para comigo, para com você. Louvado seja Deus pelas suas riquezas do seu caráter, da sua santidade, do seu poder.
E nós, queridos, podemos desfrutar, nós desfrutamos, quer você reconheça ou não, quer eu reconheça ou não, quer nós reconheçamos ou não, nós desfrutamos das riquezas da sua bondade, da sua tolerância, da sua paciência, da sua misericórdia, todos os dias. Amém, glória a Deus. Todos os dias de nossas vidas. E na sequência Paulo fala, ele continua, riquezas, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sabedoria de Deus, uma sabedoria que é infinita. Sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus foi revelada em Cristo Jesus, conforme a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Eu estou só citando as referências, depois você pode, com calma, lê-las e meditar sobre elas. Sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus, conforme Colossenses 2, 3. Sabedoria de Deus manifestada na cruz. Manifestada na cruz e considerada loucura para os sábios deste mundo, conforme 1 Coríntios, capítulo 18, que vai até o versículo 24. Essa passagem em Coríntios, a Bíblia diz que para os judeus a cruz era motivo de escândalo, que eles esperavam alguém forte, alguém que iria triunfar, que iria vencer o domínio, o jugo romano, usar a força. E Cristo Jesus morreu numa cruz, e isso para eles era motivo de escândalo. Mas para Deus é a sabedoria dele, sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eles não entenderam e rejeitaram. E para os gregos que valorizavam tanto a sabedoria, a filosofia do mundo, isso também era motivo de loucura. A cruz era símbolo de loucura, enquanto que para nós a cruz é símbolo de salvação, de redenção e de vida. E de vida eterna. Essa sabedoria insondável de Deus, insondável, essa sabedoria planejou a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, e a riqueza de sua graça nos concedeu esta salvação em Cristo Jesus por meio da fé. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus poderia abrir mão de uma outra situação, de um outro meio, de um outro método, mas Ele não quis. Deus poderia programar a sua mente e o seu coração, programar a minha mente e o seu coração para o aceitá-lo. Mas não, Deus fez isso por amor. Deus preferiu usar a cruz para nos proporcionar vida e vida eterna, salvação, redenção e perdão dos nossos pecados. Deus preferiu ser o Deus Emanuel, o Deus conosco, que deixou a sua glória e habitou entre nós, conheceu as nossas dores, sentiu também as nossas dores. Jesus Cristo, o servo sofredor que veio a este mundo para revelar o grande amor de Deus, sabedoria infinita, sabedoria revelada na cruz, manifestada na cruz. E Paulo continua, versículo 33, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quão insondáveis, impenetráveis são os seus juízos. E os juízos de Deus aqui, irmão, se refere àquilo que Deus pensa e o que Deus decide fazer. Quão insondáveis, impenetráveis, que Paulo está dizendo aqui, nessa manifestação de louvor e de adoração, de admiração ao Deus único, soberano, eterno e verdadeiro. Ó Deus, é impossível conhecer completamente a sua mente, penetrar na sua mente, penetrar nos seus desígnios. Ó Deus, é difícil, é impossível penetrar completamente. Eu não consigo, por mais que eu me aprofunde, eu não consigo desvendar a sua mente, os seus desígnios, como o Senhor pensa e como o Senhor decide fazer as coisas. E ele continua, inescrutáveis são os seus caminhos.
se relacionar ao que Deus faz, como Ele faz, e por que Ele faz, da forma como Ele faz. Inescrutáveis. É impossível o Senhor conhecer totalmente, plenamente, o que o Senhor faz, os meios que o Senhor utiliza, como o Senhor faz. E Paulo está usando aqui, nós temos uma passagem, uma equivalência dessa passagem, desse versículo, lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Olha só que declaração maravilhosa do profeta Isaías. Pois os meus pensamentos, Isaías escrevendo isso, inspirado por Deus, e o Senhor é quem está falando com Isaías e falando conosco nessa manhã. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É verdade. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Ah, querido, nós somos criaturas de Deus e somos criaturas finitas. Nós somos limitados. E muitas vezes nós podemos achar que nós podemos penetrar na mente infinita de Deus. Ou pelo menos tentamos penetrar, entender Deus, entender os desígnios de Deus, a sua mente, como Ele pensa e decide, como Ele faz e por que faz assim. Mas uma coisa precisa ficar bem clara para nós: nós somos finitos e limitados, e Deus infinito em soberania, em poder, em glória. Ele é Deus. E Paulo está dizendo: Senhor, o seu pensar, o seu agir estão completamente além do meu alcance. Eu não quero, Senhor, me frustrar buscando, tentando penetrar na sua mente e entender todos os seus caminhos. Porque, Senhor, se eu continuar fazendo isso, eu não vou ter paz. Mas eu simplesmente me rendo em louvor e adoração ao Senhor, que tudo faz conforme os seus bons propósitos, e o Senhor tem o controle de todas as coisas, e sabe muito bem o que está fazendo. E se eu creio que o Senhor é rico em bondade, o Senhor está trabalhando para o melhor, e não para o pior. Irmãos, é muito comum em nós, em mim, e eu creio que em você também, nós irmos usar a palavra de Deus para buscarmos sempre respostas, para buscarmos entender o porquê das coisas. E esse contexto todo que nós estamos vivendo agora tem se intensificado isso. Muitos têm buscado, têm ido à palavra de Deus para encontrar apenas respostas, para buscar entender o porquê das coisas, ou os porquês das coisas. E olha aí, vamos continuar indo para a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento, ela que renova a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria em Cristo Jesus, em Deus, e nos prepara para uma esperança gloriosa. Mas tem um detalhe: muitos estão indo para buscar a palavra de Deus, muitos estão indo à palavra de Deus apenas para buscar respostas, entender o porquê das coisas. E conforme Paulo está nos mostrando aqui, é impossível, não é possível entender plenamente, completamente a mente, os desígnios de Deus e como Ele faz, porque Ele faz.
O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é para nos prostrarmos em rendição, adoração. Adoração é rendição à sua soberania, ao seu grande poder e à sua glória. Eu e você, nós não somos convidados, chamados para entender tudo, mas para confiar em Deus em tudo. Esse é o chamado de Deus para nós. É verdade. Glória a Deus. É isso mesmo. Esse é o chamado de Deus para nós. Porque, Senhor, as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Senhor, por que o Senhor está permitindo? Por quê? Porque enquanto eu não encontro resposta, eu perco a paz. Eu fico temeroso, eu tenho medo, fico assustado, fico ansioso. Não! O chamado de Deus, o convite de Deus para nós, não é para entender tudo, mas para confiar nele em tudo. Amém. Oh, queridos, queremos muitas vezes entender a mente de Deus, queremos muitas vezes entender os seus desígnios, como Ele faz e por que Ele faz. Ah, querido, o que de Deus nos foi concedido conhecer, e é o suficiente para a minha vida de fé, para a sua vida de fé, para a minha jornada de fé, para a sua jornada de fé, está revelado em Cristo Jesus, exposto na sua santa palavra. É isso que nós temos e que nós precisamos e que é suficiente para nos direcionar e conduzir nessa jornada de fé que é a vida cristã. Está aqui. Sossegue o seu coração, acalme o seu coração na soberania de Deus, nos atributos do seu caráter, bondade, paciência, amor, perdão, misericórdia, é o suficiente para nós caminharmos. E agora Paulo sai das duas exclamações que ele faz e ele parte para duas interrogações, né? Inclusive a primeira é dupla. Versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Queridos, essas duas interrogações estão são paralelas às duas exclamações que Paulo faz nos versículos 33, no versículo 33. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. A gente acabou de falar aqui sobre conhecer plenamente a mente de Deus, os seus desígnios, os seus caminhos. Paulo está citando aqui Isaías capítulo 40, versículo 13, no versículo 34 ele cita Isaías 40, 13, para deixar claro, queridos, que nenhum de nós jamais seremos capazes de conhecer totalmente, plenamente seus pensamentos, suas decisões, exceto aquilo que ele já quis revelar para nós e está revelado conforme nós falamos. Quem foi capaz de ensinar algo para Deus? Versículo 35. Quem foi seu conselheiro? Quem foi o seu orientador? Apesar que alguns tentam dar ordens a Deus, alguns tentam dizer para Deus como Ele tem que agir e fazer, ou deixar de fazer, isso é loucura. Essa pergunta retórica, essas duas perguntas retóricas de Paulo, tem uma resposta que eu e você já sabemos. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E o versículo 35, Paulo, ele cita Jó. E eu vou ler essa passagem de Jó no capítulo 41, versículo 11. Está numa das respostas. Esse versículo é um dos versículos que está a resposta de Deus para Jó. Jó 41, 11. Deus diz assim para Jó e diz para mim e para você hoje: quem primeiro me deu alguma coisa para que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Aleluia. Irmãos, me perdoem pela expressão que eu vou usar agora, mas Deus não me deve nada. Deus não te deve nada. Deus não nos deve nada. Verdade. Não podemos jamais colocar Deus numa posição de devedor para conosco.
Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Nada. Nada. Paulo se prostra, se rende em adoração, reconhecendo que Deus já deu tudo em Cristo Jesus. Nós aqui somos totalmente dependentes de Deus e da sua misericórdia e graça todos os dias. Nós aqui somos dependentes de Deus para que Ele nos ensine todos os dias, que Ele nos oriente na sua palavra todos os dias, que Ele nos livre das armadilhas todos os dias, que Ele nos livre da corrupção do nosso coração todos os dias. É dele que dependemos. Deus não nos deve nada, e Ele é rico em bondade, em tolerância, em paciência, em misericórdia, em amor e em perdão. Louvado seja Deus por isso. Tentar inverter esses papéis é loucura. É loucura. Portanto, a resposta para essas duas perguntas do versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor e foi seu conselheiro? Resposta: ninguém. Versículo 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Resposta: ninguém. E o versículo 36, já estamos caminhando para o final. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. E nesse versículo 36, Paulo escancara a autossuficiência de Deus. Deus é a fonte de tudo. De onde surgiram e de onde surgem as coisas hoje, de Deus, dele. Como vieram e como continuam existindo as coisas por meio dele. Quem sustenta todas as coisas? Ele. E por que foi feito tudo assim? Por ele e para ele. Todas as coisas vêm dele, existem por causa dele e depois voltam para ele em glória. Amém. Em glória, em adoração, em louvor, em prostração. Por causa de Deus e para Deus, irmãos. Paulo se rende. Eu fico conjecturando, Paulo, depois de expor do capítulo 1 até o versículo 11, de forma tão sublime, com uma mente tão brilhante, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tento imaginar Paulo quando ele chega aqui nesse hino de louvor e adoração. Eu acho que Paulo... eu acho que ele se prostra, ele não sente mais as pernas, ele se rende, ele chora, ele ri, ele louva a Deus, ele adora a Deus diante de uma sabedoria infinita e de um plano de redenção em Cristo Jesus, de uma vida com qualidade, substância e uma vida eterna, uma glorificação futura, uma esperança que nada, como o pastor José Paulo leu aqui na palavra de Deus, nada pode tirar de nós, nada pode tirar essa esperança em Cristo Jesus. Paulo se rende. Glória a Deus. E ele fala: Senhor, por sua causa, por intermédio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Eu simplesmente te louvo e te glorifico e te adoro. Aleluia. Ah, Senhor, eu vou desistir de querer entender a sua mente, de penetrar na sua mente, porque não é possível. Ah, Senhor, eu vou deixar também de me desgastar, de querer desvendar os seus caminhos como o Senhor faz, e porque o Senhor faz, eu simplesmente me rendo à sua soberania e te adoro pelo que o Senhor é e faz. Queridos, nós não estamos dizendo que você deve deixar de se esforçar e buscar conhecer a Deus. Aliás, o que podemos conhecer de Deus está revelado em sua palavra, está revelado em Cristo Jesus, exposto na sua palavra. E nós devemos, como Oséias falou, conheçamos o Senhor e nos esforçamos e buscamos cada vez mais a conhecê-lo, conhecer os seus atributos, bondade, imutabilidade, amabilidade, perdão, misericórdia e assim por diante. Nós podemos e devemos
buscar conhecer a Deus cada vez mais, mas não querer penetrar na sua mente, não querer desvendar todos os seus caminhos, isso é completamente impossível para mim, para você. Nós fomos chamados para adorar a Deus, para amá-lo, para agradá-lo, para adorá-lo, para sermos felizes nele e para confiarmos nele. Que possamos, assim como Paulo, nos render em admiração, em adoração, em louvor ao Deus único e soberano, reconhecendo e aceitando a sua soberania.